Vereador quer acesso a contratos da Prefeitura com a empresa ambiental. Legislativo e Executivo comemoram Dia Internacional da Mulher. Inscrições para casamento coletivo estão abertas até 29 de abril. Uma entrevista sobre o Zika vírus e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. 14 de março de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Os parlamentares aprovaram com 16 votos favoráveis o requerimento 63/2016 de autoria do vereador Márcio José Gonçalves, do PSDB. Ele pede ao prefeito que sejam disponibilizadas cópias de todos os contratos assinados desde o ano de 2014 entre o município de Itajaí e a Ambiental Limpeza e Saneamento. De acordo com o vereador, o pedido surgiu a partir de questionamentos da comunidade. E o Jornal da Câmara apresenta hoje uma entrevista sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, principalmente o Zika vírus. O repórter Maurício Flores conversa com o médico infectologista Pablo Sebastian Velho. E o Jornal da Câmara de hoje recebe o médico infectologista Pablo Sebastian Velho. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite. Bom, hoje nós vamos abordar a respeito de alguns números divulgados pela diretoria da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, que na última semana divulgou que são 9 o número de casos confirmados em Santa Catarina do Zika vírus. Bom, 9 casos em Santa Catarina e 92 ainda aguardando o resultado. Esses números são bons ou preocupantes? Eu entendo, Maurício, que se nós avaliarmos a situação nacional, o que nós temos é uma situação ainda de controle, mas estamos num momento de alarme. Então, que bom que temos pouco número de casos, nenhum caso ainda foi transmitido dentro do nosso estado, mas o que nós temos que prestar muita atenção é que esses casos eles podem sim aumentar. Nós temos uma expectativa, inclusive, de março e abril que possa aumentar o número de casos. Então, muita atenção da população e controle do vetor. E o Zika vírus é uma doença que está se expandindo aos poucos. Até nós tivemos em São Paulo o primeiro caso confirmado essa semana e a gente vê que vai chegar em algum momento, se nós não estivermos alertas, vai chegar em algum momento com mais intensidade aqui no sul também, em Santa Catarina. Pergunto para o senhor, qual é a diferença do Zika vírus para a dengue e a chikungunya? O quadro clínico ele é muito difícil de ser diferenciado somente por bases, então, nesta apresentação de cada indivíduo. A dengue é uma doença febril aguda que pode apresentar uma dor de cabeça normalmente atrás dos olhos, dores nos ossos, dores das articulações e manchas no corpo. A febre de chikungunya, ela normalmente apresenta uma dor articular que é superior aos outros sintomas, com inchaço das articulações, febre e também pode ter manchas no corpo. Já a febre do Zika vírus, ela costuma iniciar por essas manchas no corpo, progressivamente também com dores articulares. E o que pode chamar atenção na febre do Zika vírus é a conjuntivite, que é uma inflamação, uma vermelhidão dos olhos, que não coça e não produz secreção. O Zika vírus é o que mais está preocupando aqui no Brasil hoje? Em virtude desse alto número de casos de microcefalia que já foram notificados, sem dúvida, né? Mundialmente é uma preocupação, a Organização Mundial de Saúde já lançou um alerta mundial em relação a essa doença e o que nós temos, na verdade, ainda infelizmente é um grande número de incertezas. Muitos cientistas estão pesquisando essa doença e nós precisamos entender melhor ainda como ela se comporta e qual vai ser o desfecho daqui para frente. Como se contrai ainda? O que foi já descoberto das formas de contaminação? O que a gente sabe e que já foi notificado como importante epidemiologicamente na população é a transmissão através do Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue. O que nós temos de casos relatados já e confirmados é transmissão por relação sexual, de indivíduos que não estão em áreas de risco, mas tiveram relação com indivíduos que viajaram para essas áreas de risco. E nós temos a presença do vírus em várias secreções, na saliva, na urina, mas isso não se notou ainda como sendo um fator importante para a transmissão para outras pessoas. A disseminação dele, ela é mais lenta que a dengue e a chikungunya?
O que parece que sim, né? Assim como a própria doença, ela tende a ser uma doença mais branda em adultos, a gente não vê grandes complicações em adultos, também existe uma preferência por transmissão de vírus como o da dengue, por exemplo. Além dos riscos que se traz para a gestante de ter essa relação direta com a microencefalia, tem algum outro grupo de risco que pode sofrer sintomas mais agudos? O que a gente observou até o momento é a ocorrência de casos da síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome de flacidez e paralisia muscular, que pode ocorrer progressivamente até atingir a musculatura respiratória e dessa forma levar à insuficiência da respiração. Isso aconteceu num pequeno número de pacientes e não se relacionou até o momento a nenhum fator predisponente, nenhum fator de risco que essas pessoas apresentavam que possibilitou que elas tivessem esse quadro de maior gravidade. Como está a atenção com relação aos estágios do Zika vírus? Pode-se futuramente ser descoberto novos estágios? Por se tratar de uma doença que ela é relativamente nova, por ser um quadro de apresentação relativamente novo em relação ao mundo, nós não sabemos qual vai ser a intensidade desta infecção, o período em que esse vírus permanece ativo na circulação do indivíduo infectado e também não sabemos qual é o período em que ele vai poder trazer complicações. Então, infelizmente, são perguntas para a qual ainda a gente não tem resposta. Qual a importância da pessoa que sentir sintomas e ir até a unidade de saúde mais próxima, depois também se interessar pelo diagnóstico? Isso é muito importante em termos de saúde coletiva. A partir do momento em que nós temos o diagnóstico de um indivíduo positivo para alguma dessas doenças, é emitido um raio de pesquisa onde há um controle de infecção. Então, se você tem essa informação, é importante você procurar a sua unidade de saúde e tenha o seu resultado. Ele é importante não só para você, mas para a população em geral. Há algum tratamento ou forma de imunização já? Em relação ao tratamento, é muito importante ressaltar que a pessoa não faça uso de medicações por conta própria. A automedicação, especialmente o uso de ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios, pode trazer gravidade desses quadros. Então, não faça isso. Procure uma unidade de saúde, onde será avaliada a gravidade adequadamente e serão feitos os testes diagnósticos necessários. Em relação a tratamento, serão oferecidos somente sintomáticos: hidratação, medicações para dor e para febre. A vacina futuramente ainda? Temos uma boa perspectiva para a vacina, mas que deve durar não menos do que 3 anos para chegarmos lá. Para evitar a picada do mosquito, o repelente ajuda? Repelente. Repelente é importante que ele contém caridina na concentração de 20 a 25%. Então, leia o rótulo do seu repelente e procure a palavra icaridina. Deve constar lá que ele vai ser útil na sua prevenção. A melhor forma, então, de divulgar a prevenção é evitar os focos do mosquito Aedes aegypti, é isso? Sem dúvida. Essa é a grande busca que nós temos, essa é a grande batalha e para a qual nós dependemos da população. 80% dos focos, se não mais, são domiciliares. Então, toda a população deve fazer a sua parte no combate ao Aedes aegypti. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Câmara. Uma boa noite e um bom trabalho para o senhor. Obrigado, boa noite. E você vai ver em instantes. Inscrições para casamento coletivo estão abertas até 29 de abril. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está com as inscrições abertas para o Casamento Coletivo 2016 de Itajaí. Não há limitação do número de vagas e a cerimônia está marcada para o dia 11 de junho na Sociedade Recreativa e Cultural da Vila. A inscrição é feita na sede da Secretaria no período vespertino até o dia 29 de abril. O endereço é Rua Brusque, número 257, Centro. Os documentos necessários estão disponíveis no site da Prefeitura de Itajaí. O casamento coletivo integra as comemorações do aniversário do município. A Câmara de Vereadores de Itajaí promoveu na última semana uma palestra alusiva ao Dia Internacional da Mulher com a advogada e professora da Univale, Keila Martins. O tema foi Liderança Feminina, o empoderamento da mulher no século XXI.
Mulheres servidoras públicas e mulheres da comunidade acompanharam no plenário do Legislativo Municipal a palestra sobre o empoderamento feminino no século XXI. Alusiva ao Dia Internacional da Mulher, o evento, além de ser oportunidade de comemorar, também é um momento de reflexão sobre os desafios ainda existentes para a garantia de direitos e da participação das mulheres na sociedade. Se por um lado nós temos realmente a mulher exercendo, né, a liderança feminina em vários setores da nossa sociedade, tanto aqui em Santa Catarina, a nível Brasil, a nível mundial, a gente vê que a mulher hoje lidera em altos cargos. Por outro lado, ainda nós vemos mulheres em situação que não estão ainda nessa situação de empoderamento, né? Mulheres que ainda sofrem violência doméstica, a desigualdade ainda no mercado de trabalho, analfabetismo, diversos tipos de violência que ainda a mulher é submetida. Então, a gente pode dizer que há um contexto ainda a ser conquistado. Os desafios ainda são a redução da violência no Brasil, é um grande desafio ainda, a violência doméstica, a violência psicológica de um modo geral. A redução do analfabetismo, né, a igualdade salarial. Então nós temos ainda grandes desafios a conquistar. Essa data é, historicamente falando, muito importante, né? E acho que a gente deve manter essa história de preservar que é um dia importante, porque tu deixa passar batido. Tu vai no cotidiano e atividade como dona de casa e mãe, que eu sou também, tu vai cuida da casa e filho e vai fazendo as coisas e não para se cuidar de si. E daí um dia como hoje é para tu lembrar que tu não pode cair na rotina, tu tem que cuidar de si e que as mulheres conquistaram muitas coisas e tem que resguardar tudo isso que a gente já conquistou. A Prefeitura de Itajaí também comemorou o Dia da Mulher com uma programação especial. As mulheres tomaram o centro da cidade para diversas atividades que iniciaram com uma caminhada pela rua Hercílio Luz. No Dia Internacional da Mulher de 2016, mais uma vez, o centro de Itajaí ficou tomado por elas. Sejam elas jovens, maduras ou já bem vividas, as mulheres colocaram o pé na rua para dizer: temos nosso espaço na sociedade e vamos ocupá-lo, nas mais variadas áreas, como membros das Forças Armadas, da política, garis, servidoras da saúde, professoras ou simplesmente como donas de casa. Todas elas sabem que a luta pela igualdade de direitos e deveres ainda não acabou. Falta as mulheres saberem o lugar delas no mundo, que é em qualquer lugar, aonde elas quiserem. Nós temos que empoderar mais mulheres, nós precisamos que as mulheres vá às aulas. Recentemente saiu uma matéria dizendo que as meninas agora infelizmente têm engravidado muito cedo por pouca informação, em virtude da gravidez têm deixado o colégio e por deixar o colégio estão se desqualificando profissionalmente, estão dificultando a vida delas na frente. Nós precisamos mais de independência e isso cada uma tem que buscar. Ajudar a empoderar a mulher é um bom caminho também, porque lá, na hora que nós temos uma mulher na vereança, na Câmara de Deputados, na Assembleia, ou mesmo como presidente do Brasil, a gente pode levar a todos a voz das mulheres. Numa sociedade machista ainda, que a gente vive, ela vive numa luta constante. Então, esses eventos que se promove, a Prefeitura no dia de hoje promovendo este encontro com as mulheres, chamando ela para a participação, não só na vida pública, mas participar no trabalho, no envolvimento com a comunidade, nas ações de prevenção que o município busca trazer a todas, é uma conscientização e busca para essa participação ativa junto ao município. Além da caminhada pelo centro, a Prefeitura também programou outras atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher, como a entrega de flores artesanais feitas pelos alunos da Rede Municipal de Ensino. A Secretaria de Obras executa a construção das alças de retorno da BR-101 no viaduto de acesso à rodovia Jorge Lacerda e à Avenida Reinaldo Schmidhausen. O trabalho começou no final de fevereiro, com previsão de até 40 dias para a conclusão. As obras para a construção das alças de retorno da BR-101 no viaduto de acesso à rodovia Jorge Lacerda e à Avenida Reinaldo Schmidhausen devem melhorar a fluidez do trânsito no local com a diminuição de filas. De acordo com o secretário Tarcísio Zanelato, a alteração vai dar mais segurança para os motoristas e facilitar o retorno.
A grande vantagem dessas obras, dessa alça, é que você, se mantendo sempre à esquerda, de qual for o sentido, tanto do sul quanto do norte, mantendo-se à esquerda para fazer o retorno, você não vai cruzar na frente de ninguém. Hoje você faz 6 cruzamentos, né? E com esse retorno você não vai cruzar mais na frente de ninguém. Então isso vai facilitar bastante todo esse trabalho, aonde nós vamos ter a tranquilidade de fazer o retorno de uma forma muito mais rápida e não atrapalhando principalmente quem precisa cruzar da Reinaldo Schmittausen para Jorge Lacerda e vice-versa. O projeto foi elaborado pela Autopista Litoral e está sendo executado pela Secretaria de Obras. Os profissionais que trabalham no local passaram por um treinamento antes do início da construção das alças. Nós tivemos um treinamento com todos os operadores e motoristas. A primeira parte da obra foi o treinamento com essas pessoas por técnicos da Autopista Litoral, onde nos passaram todas as informações de como proceder com sinalização, principalmente sinalização vertical e também com cones. Está dando tudo certo, por enquanto não tem problemas com o trânsito, nós não vamos estar afetando ao trânsito. O secretário explica que as obras iniciadas no dia 22 de fevereiro estão dentro do cronograma previsto de até 40 dias para concluir a execução. Eu tinha uma previsão de execução para 40 dias, de 30 a 40 dias, né? Desde que não ocorra nada de anormal. Nós dependemos muito das condições climáticas, inclusive agora apareceu um pequeno problema que é a rede de gás que passa bem aonde nós vamos estar com o traçado das alças. Esperamos resolver isso para que o trabalho não atrase, justamente porque nós prometemos à comunidade, prometemos aos motoristas que a gente vai fazer essa obra bastante rapidamente. Mas nós temos que ter condições para isso, né? Mas por enquanto está dentro do cronograma. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite. Até amanhã.